Tá, mas olha só, e aí vem um ponto importante, tá? Eu sempre digo que a minha geração, vamos lá, a geração dos 35 até os 50 anos, eu digo que foi a geração traída. Por que eu chamo que nós somos a geração traída? Porque a gente foi traído pelos conceitos que os nossos pais nos passavam e que funcionavam muito bem para a vida deles, mas que para nós não funcionaram mais. Por exemplo, o conceito que meu pai passava: Alexandre, faz a faculdade, feita a faculdade, está feito na vida. Hoje, tu faz faculdade, tu faz mestrado, tu faz doutorado e ainda assim tu não está feito na vida. Outra coisa que meu pai passava: pega uma empresa boa e fica nessa empresa boa pro resto da vida. Hoje, a maior parte das pessoas está fazendo a parte de tempo numa empresa, depois vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra. Ou seja, esses conceitos mudaram e essa vida mudou. E aí vem uma pergunta muito importante ali, ó, do Edson Nazário. Pô, que live demais. Pessoal, como eu consigo ser ágil para mudar uma atividade ou um modelo de negócio? Que peças eu preciso ter no negócio ou soft skills para conseguir me adaptar sempre? E aí vai também uma outra pergunta do Douglas, dizendo: pô, eu sou economista e hoje eu venho me empenhando para a área de tech. Pergunta para ti, tá, Carolina? Não é só o jovem que está preocupado com as mudanças do mundo, né? Porque, de fato, essas mudanças elas estão impactando mesmo os adultos jovens de hoje, os caras que estão com 25, com 30 anos, os caras que estão recém no início da sua carreira. Então, como é que isso está impactando na vida deles e como é que eles podem se preparar para isso, Carolina, dentro do mapeamento de habilidades, que é o que a Grow faz especificamente? Uhum. Bom, vou só trazer alguns dados em relação ao que a gente estava conversando antes, né, em relação ao futuro do trabalho, para a gente se familiarizar em relação a isso também. Para vocês terem uma ideia, teve um estudo desenvolvido pela Accenture que chama The New Skills Now, né, Inclusão na Economia Digital, que traz que 65% das crianças entrando na escola hoje terão empregos que não existiam na época dos seus estudos. Que né? Não existiam. Não existiam na época dos seus estudos, ou seja, o que as crianças estão hoje estudando e o mundo do mercado como ele é hoje, quando elas forem adentrar o mercado de trabalho, a maioria já não vai mais existir o que elas estão se preparando, né? Já vai o mercado ter se reinventado completamente. Tem uma empresa também que chama Feel50, que é uma empresa da Nova Zelândia que trata da pauta carreira de maneira mais fluida, mais disruptiva também, com um mote de autorresponsabilização que eu gosto bastante. E ela desenvolveu um estudo de tendências que também fala que as crianças de hoje terão pelo menos 6 carreiras ao longo da sua jornada de trabalho, ou se a gente olhar sobre a ótica carreira global, vão ter 6 escolhas de trilhas que elas vão estar se movimentando, que foi o exemplo que o Maurício trouxe sobre ele, né? Que bom, não é mais a geração traída, né, Alexandre? Sim, já mudou, essa geração aqui vai estar autorizada a poder ter 6, 7 carreiras ao longo e está tudo bem. Né? E as pessoas estão perguntando como é que eu me preparo e como é que eu preparo os meus filhos. Eu acho que o grande segredo é não ter ansiedade em relação a isso. É muito difícil, porque esse é um mundo novo e a gente fica muito ansioso querendo estar preparado para ele. O que a gente mais precisa nesse momento é um preparo para lidar com essa ansiedade. É uma capacidade de resiliência, de poder transpor esses obstáculos com tranquilidade, mantendo performance, fazendo leitura de cenário adequada, estando atento às mudanças que o mundo vem colocando para nós, que vem surgindo, olhando elas como favoráveis e não como inimigas, né, podendo se aproximar, ficar mais destemido em relação a elas, estar atento e ligado a tudo que vem se apresentando para poder baixar essa ansiedade e poder fazer escolhas mais conscientes, com uma tranquilidade, e é exatamente isso, é assim, é não ter o peso, que bom que nos livramos do peso de assim, mas meu Deus, agora o que eu for escolher vai ter que ser definitivo. Se tu escolher alguma coisa para 2 anos e decidir desistir e se apaixonar por uma outra coisa, tá tudo certo para tu te reinventar, vai ser fácil tu te reinventar, é nisso que a gente precisa se tranquilizar. O conhecimento estará disponível, a formação de skills estará disponível para tranquilizar, né? Que eu acho que a grande ansiedade das pessoas é essa. Como é que eu tenho respostas em relação a isso? Lida com a seguinte realidade: tu não tem respostas. Sim. Né? Tu vai ter que ir encontrando respostas ao longo da tua experiência e de quem tu é e como o mercado se apresenta. Não, Stormer, só pegar esse ponto que a Carolina trouxe. Carol, posso chamar de Carol? Claro, por favor. Pô, ótimo. Carol, a Carol trouxe o tema lifelong learning na sua fala anterior, que é algo que eu acredito muito.
Na quinta-feira passada eu entrevistei aqui num programa que a gente fez na Startse o Mark Tarpenning, que foi o fundador da Tesla junto com o Eberhard. O Elon Musk, ele entrou depois. Muita gente acha que o Elon Musk fundou a Tesla, o Elon Musk entrou depois. E eu fiz as perguntas... Eu não sabia disso. Então, Mark Tarpenning e Eberhard fundaram a Tesla em 2003 e o Elon Musk entrou alguns anos depois como primeiro investidor. E aí depois virou CEO da empresa e tudo mais. Mas eu fiz essa pergunta para ele sobre esse tema aqui e ele falou lifelong learning, né, essa educação para a vida toda. E aí, eu estudo pra caramba educação, primeiro, porque eu sou filho de professores, meu pai e minha mãe professores, né, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e segundo, porque a minha empresa hoje é uma empresa de educação, então eu estudo muito esse tema, e sabe, Stormer e Carol, lendo artigos, Yale, Harvard, eu mergulho muito nesse assunto. Olha só, visto que hoje a Deloitte Consultoria divulgou em 2016 um estudo onde ela disse que a meia-vida de uma competência que a gente adquire hoje é de 5 anos. Qual é o conceito de meia-vida? Tudo que eu aprendo hoje em 2020, em 2025 vai perder metade do seu valor no mercado. Então, eu tenho que constantemente estar aprendendo coisas novas se eu quero me manter na vanguarda do que eu faço. Isso foi em 2016, talvez hoje, em 2020, esse tempo esteja menor ainda. Visto que essas competências, elas duram cada vez menos, quando a gente põe isso para o mundo universitário, claramente a pessoa, quando recebe um canudo na faculdade, parte do conhecimento que a faculdade lhe deu, quando ela está recebendo o canudo e se formando, já não serve mais. Né? Porque o que eu aprendi no primeiro, segundo, terceiro semestre talvez não faça mais sentido para o mundo, né, 3, 4 anos depois. Então, em função disso, o modelo educacional que existe no mundo inteiro, ele é um modelo criado há 100, 150 anos atrás, né, as grandes universidades do mundo, justamente pegando a nossa conversa inicial ali para um mundo estático, onde eu me formava e aquele canudo me dava direito de usufruir daquele conhecimento para a vida toda. Isso não existe mais. Então, muitos artigos falam que, posto que o mundo é tal como ele talvez a relação com a universidade que a gente tem hoje é um processo com início, meio e fim, né? Eu inicio, tenho conhecimento e me formo. Aí eu decido depois se eu quero fazer uma pós, enfim, mas é um processo que tem início, meio e fim. Talvez, num futuro, daqui 2, 3 décadas, seja muito mais coerente para o mundo um modelo universitário ser um modelo onde eu, com 15, 16, 17 anos, entro na faculdade, pago um subscription mensal, 100, 200, 300 reais, dólares por mês, para a vida toda. E aí o conceito de graduação, para algumas profissões, deixa de existir, porque não faz sentido eu receber um canudo, eu tenho que estudar para a vida toda. Né? Eu tenho que me capacitar a vida inteira. Então, a relação com a universidade, que hoje ela tem início, meio e fim, talvez num horizonte de daqui a alguns anos, seja eterno. Né? Eu vou me envolver com a universidade, e sinceramente eu não acredito mais nesse termo ex-aluno e ex-aluna. Não existe mais, Carol e Stormer, ex-aluno nesse mundo. Porque se eu me considerar um ex-aluno, eu sou ex-aluno da PUC. Maurício, você está fadado a ficar para trás, porque ou você é um aluno para a vida toda, ou você vai ficar para trás. Então, esse termo lifelong learning, e de novo, pegando, há 3 semanas atrás eu falei com o Nizam Guanais, que é um dos maiores publicitários do mundo, brasileiro, e a gente entrou nesse tema e ele falou, Maurício, eu estou iniciando mais uma empresa na minha vida, ele que já tem tantos, é uma referência mundial, e ele disse, e eu estudo 2h30 por dia. Sim. Tudo, 2h30 por dia. Com a pessoa, com o gabarito dele, com a competência que ele tem, com todos os rótulos e títulos que podem existir, ele estuda 2h30 por dia. Então, é esse conceito de lifelong learning, de ser um eterno aprendiz, eterna aprendiz, de estudar para a vida toda, eu acho que as nossas instituições elas estão começando a entender que o mundo é assim, e eu acho que nos próximos anos a gente vai começar a ver movimentos nessa direção.